Olá, meu nome é Arthur, sou pastor da Congregação Batista em Tabuleiro, Minas Gerais, e nós estamos aqui para mais um vídeo, um devocional, um pequeno devocional, uma pequena reflexão sobre orações que foram feitas em momentos de dificuldade por personagens da Bíblia, né? Então, nós estamos tratando cada dia de um personagem, de segunda a sexta, né, trazendo aí uma breve reflexão. Espero que essas reflexões estejam contribuindo com a vida espiritual de vocês, levando uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, mas também de exortação, também de ânimo, né, nesses momentos atuais. O texto de hoje que nós vamos trabalhar, né, na verdade, a oração, são várias orações desse mesmo personagem. O livro, né, desse personagem é basicamente uma oração e respostas da sua oração, que é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque tem um livro, né, chamado Abacuque na Bíblia, e nesse livro ele conta um diálogo, né, que esse profeta teve com Deus. E nesse diálogo, basicamente, né, a gente já consegue ter uma síntese dele no versículo 2 do capítulo 1, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Basicamente, o que Abacuque vai reclamar, né, diante do Senhor é que Deus parecia haver abandonado o seu povo, que era o povo de Israel, o povo ao qual Abacuque pertencia. E Abacuque ele se queixa com Deus por causa disso. Ele se coloca diante de Deus perguntando, questionando Deus, questionando se Deus havia realmente abandonado o seu povo e por que Deus havia feito isso, visto, né, que o povo de Israel estava sendo atacado por outro povo, né, e com isso estava sendo derrotado, e numa situação de guerra, né, a fome, a desespero, a violência, a insegurança, e todas essas coisas estavam acontecendo com o povo de Israel, e obviamente as pessoas estavam tristes, né, e desesperadas diante dessa reação. Então o profeta Abacuque, ele também, no meio desse caos, ele se coloca diante de Deus questionando, né, a Deus, já que Deus havia escolhido o povo de Israel e disse, né, que ia cuidar desse povo, que ia fazer esse povo grande. E aí, no meio dessa história, Deus responde, né, a Abacuque, explica por que aquilo tudo está acontecendo, explica, né, que é uma forma de Deus disciplinar o povo, porque o povo havia abandonado ele, né, e o povo não reconhecia mais Deus como o seu Deus, como aquele que é realmente o seu Senhor, né? E no meio disso tudo é interessante porque o capítulo 3, que é quando Abacuque ele vai fazer sua última oração, que é um cântico, né, que ele faz, Abacuque ele acaba reconhecendo diante disso tudo, diante desse diálogo com Deus, de que ele havia ouvido falar das grandezas de Deus. E ele desejava que essas grandezas acontecessem novamente, que Deus olhasse novamente para o seu povo. Mas mais do que aquilo que Deus faz, Abacuque ele passou a entender que Deus deveria ser louvado por aquilo que ele é. E aí nós temos no capítulo 3 de Abacuque, nos versículos 17 a 19, que diz assim: Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O que Abacuque está dizendo aqui é que não importava se tudo estivesse falhando. Né? Quando ele diz aqui, ele fala, né, da figueira, ele fala, né, da oliveira, ele fala da produção de alimento nas lavouras, ou seja, tudo aquilo que gerava alimento e sustento para o povo, né? Afinal eles eram um povo agrícola, eles viviam da produção da terra, e mesmo se tudo isso parasse, né, de produzir, mesmo se os animais morressem, não houvesse mais crias, né, para produzirem alimento, para produzirem tecido, né, lã, couro, mesmo se nada disso tivesse, mas, ou seja, se o povo passasse fome, carestia, né, se o povo ficasse sem dinheiro, sem recursos nenhum,
ainda assim, Abacuque diz que ele se exultaria no Senhor. Exultar é se alegrar grandemente, né? É realmente fazer festa, né? É dar cambalhotas de alegria, né? A gente lembra das cambalhotas quando a gente foi tetracampeão mundial, né? Com a seleção brasileira, né? As cambalhotas do Zagallo, né? Da parte da comissão técnica brasileira. Isso é exultar, né? Isso é se alegrar. Ele diz: eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E a gente pensa assim, poxa, mas como que a gente vai se alegrar e exultar em Deus com tudo ruim, né? Sem certeza de nada, passando necessidade, passando derrotas. E eu me lembro sempre da minha infância. Eu tive uma infância um tanto difícil, né? A gente era muito pobre quando eu era criança e eu passei, né, muitos apertos com a minha família. Os meus pais, eles, né, meu pai acabou tendo problemas financeiros aí durante a minha infância e foi um período bastante difícil para a gente, né, viveu muito de ajuda e a gente passava muitas dificuldades em vários momentos, mas eu ainda assim, quando eu lembro da minha infância, né, e até a minha adolescência foi assim, né, eu lembro que eu ganhava roupa e tênis uma vez por ano, a cada 2 anos, e mesmo assim ganhava dos outros, né? As outras pessoas me davam usados e tal, e era uma festa para mim. Mas eu lembro que queria muitas coisas, mas a gente não podia ter. Aí na escola a gente sofria, né, chacota, porque a gente não tinha determinadas coisas e a nossa roupa era velha e assim vai. Mas eu ainda hoje, né, adulto, eu vejo o quanto eu fui agraciado com uma família, né, uma família que me abençoou muito, meu pai e minha mãe que me abençoaram muito. E mesmo eles não tendo dinheiro para poderem me dar muitas coisas, mesmo muitas vezes a gente não tinha certeza se a gente ia ter comida no almoço, né? Eu me converti, inclusive, num momento orando a Deus, pedindo para que Ele desse comida, né? E foi um período muito difícil, de muita incerteza, sabe? De muita dificuldade. Mas isso não me fez amar menos os meus pais. Não era porque a gente não tinha as coisas e eu deixei de amá-los, muito pelo contrário. Hoje eu vejo que o principal eu tinha, que eram eles, as pessoas deles, né? E no início desse ano eu perdi o meu pai. Meu pai veio a falecer no início do ano, em janeiro. Ele teve uma crise respiratória muito forte, né? E quando eu perdi ele, realmente a gente sente o vazio que fica. E não é pelas coisas que ele me deu, era pela pessoa dele. E quando o Abacuque fala, olha, ainda que eu não tenha nada, eu ainda vou me alegrar no Senhor, eu me lembro disso, sabe? Eu não tinha muita coisa na minha infância, mas eu me alegro, porque na minha infância eu tinha os meus pais, eu tinha a pessoa deles, e assim como a pessoa deles é algo que eu amo, é algo que eu me alegro na pessoa deles, eu assim também me alegro na pessoa de Deus. Mesmo eu não tendo coisas, mesmo eu não tendo, né, mundos e fundos, mesmo às vezes a gente não tendo certeza do que a gente vai fazer daqui para frente, mas eu ainda consigo me alegrar, porque a pessoa dele é importante para mim, porque a pessoa dele, né, é algo que me satisfaz, é algo que me faz ficar alegre, né? E aí Abacuque diz, o Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como do cervo. O cervo é um animal que ele tem uma estabilidade, né? Ele consegue andar em terrenos tortos e cheios de pedra, terrenos, né, inseguros, e ele mesmo assim ele tem firmeza no caminhar dele, ele consegue correr, fugir, né, de grandes animais. E quando ele fala, olha, o Senhor me faz isso com meus pés como do cervo, né? Então ele me faz, né, mesmo em terrenos inseguros, mesmo sendo presa fácil de outros animais, ele me dá forças e capacidade para fugir deles e para conseguir subir em lugares difíceis e passar pelas situações difíceis. E aí ele faz, o Senhor me faz andar em lugares altos. É uma linguagem militar, né? Quando você está acima, você está com vantagem. Então é interessante que Abacuque, mesmo não tendo nada, mesmo ele dizendo, olha, tudo pode acabar, mas eu ainda vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor me faz capaz de passar por tudo isso. Eu só consegui sobreviver a uma infância tão difícil por
causa dos meus pais, por causa do amor deles, do carinho deles para com a minha vida. E assim também eu vejo que eu só cheguei aqui até hoje por causa do Senhor. Não por causa do que Ele me deu, mas por causa da pessoa dele, que viveu comigo, que foi me ensinando, que foi cuidando de mim, que foi me amando, né? E é por isso que hoje eu posso dizer, ainda que tudo falte, eu tenho o Senhor. E Ele vai ser aquilo que vai me levar a me alegrar, a me exultar. Não são as coisas elas podem acabar, mas as coisas não vão garantir o que é mais importante, ter alguém que nos ama, alguém que cuida de nós, alguém que nos orienta, alguém que nos acalenta, que seja o nosso refúgio. Então é isso, Deus abençoe sua vida e que Deus também possa ser o seu refúgio, que você venha entender que não são as coisas, são as pessoas. E o Senhor, Ele quer ter um relacionamento contigo para que você possa se alegrar nele e não nas coisas deste mundo. Porque essas coisas elas podem passar, acabar, mas o Senhor Ele sempre vai estar ao nosso lado. É isso, fico com Deus.